Aula 3, sejam muito bem-vindos. Queria agradecer imensamente a todo mundo que está acompanhando essas nossas aulinhas. Nós falamos na primeira aula sobre o ambiente, nossa segunda aula foi sobre os cuidados e superproteção e hoje a gente vai falar de um tema tão importante quanto os outros, que é o papel de todos. O papel da mãe, do pai e do bebê. Então, o papel da mãe, obviamente, além de gestar esse ser, ganhar esse ser, ela tem alguns pontos que precisam ser definidos. E essa definição eu gosto de trazer para vocês porque quando a gente se torna mãe, a gente acha que a gente precisa fazer muita coisa ali no começo e a gente acaba deixando passar um tempo tão precioso que ele não volta mais. Então, eu coloquei para vocês aqui alguns pontos que seriam legais você já entrar de acordo com o seu parceiro. Por exemplo, a mãe, ela precisa ser cuidada e cuidar do seu pequeno. Durante a gestação e depois do pós-parto, nós ainda precisamos de muita energia porque você ainda está alimentando esse bebê. Então, ser cuidada é muito fundamental, até porque aqui, nesse momento, a gente tem uma ocorrência de hormônios, quedas de hormônios que podem fazer com que esse momento seja muito mais desafiador. Compreender quais são os sinais de choro do seu bebê. Você não vai aprender isso na primeira semana dele, mas pode ter certeza que no primeiro mês você vai conseguir identificar bem bonitinho o choro e a sua expressão. Então, o bebê ele vai se comunicar a partir do choro e esse choro vai trazer fome, sono ou desconforto. Cada um desses tons vai representar para você um sinal de atenção. E lembre-se, você é quem conhece melhor o seu bebê. Não há ninguém no mundo que possa decifrar esse choro tão bem quanto você. Neste momento, você vai realizar muito carinho, muito toque, muito contato com o seu bebezinho. E uma coisa que eu sempre falo para as mães e que foi muito eficiente na minha maternidade é: avise o seu bebê que você está o tocando. Fale aonde você vai pegar. Agora eu vou te trocar. Tem uma comunicação com esse bebê. Às vezes a gente acha que eles não entendem aquilo que nós estamos verbalizando. E pelo contrário, o bebê está se desenvolvendo, lembra? Então ele vai se entender e vai ser respeitado, que é a nossa prioridade. Então você vai pegar esse bebê? Agora eu vou te pegar. Eu vou trocar você. Agora nós vamos mamar, bebê. Tudo bem? Descansar junto com o seu bebê. Sei que muitas mães não conseguem, às vezes elas ficam sozinhas. O período de recesso dos pais, ele é muito menor que o nosso para voltar ao trabalho, mas é importante que nesse primeiro mês você consiga descansar, até porque você vai ver que a sua rotina ela vai estar um pouco caótica. As madrugadas serão intensas, com muitos choros, identificação desse choro, dores, até você entender tudo o que está acontecendo. É um período que precisa desse seu descanso. E eu vou dar uma dica agora como mãe, nem mais como profissional. Quanto mais cansada você está, mais irritada você fica. E aquele seu processo, aquela sua rotina, ela fica muito árdua. E durante a maternidade, ela já tem tantos processos árduos que nesse primeiro momento ela não precisa ser. Então, descansar junto com o seu bebê nos momentos de soneca podem ser muito bons, tanto para você quanto para ele. Lá no curso eu vou mostrar para vocês algo muito incrível, que no primeiro mês vocês podem sim incentivar o seu bebê no seu colo, fazendo o tal do tummy time. Quando o seu bebê dorme, você pode colocar ele no seu peitoral, temos outras funções para fazer com esse bebê. Então, entender que descansar junto com o seu bebê pode ser muito benéfico para ele é um ponto extremamente positivo. Ter uma rede de apoio que te auxilie. Eu super entendo que existem outros tipos de realidade que talvez não possam ter esse auxílio, mas caso você possa, é uma dica excelente. Você vai estar cansada, a sua rotina vai estar toda desorganizada e ter alguém para fazer uma comida, para limpar a sua casa ou até mesmo para prender o seu cabelo quando você está dando de mamar pode ser muito bom. Outra coisa que eu queria falar para vocês, que às vezes as mães me mandam mensagem falando sobre isso. Será que é normal? É sobre você estar ciente dos seus hormônios e que eles estão irregulares. Ou seja, os choros eles são constantes, os sentimentos são exacerbados e a falta de conexão consigo mesma. Você não se reconhece mais. A mulher que você era para a mulher que você é agora. Saiba que eu te enxergo. Então, passei por um processo no qual eu não me via mais, mas ao mesmo tempo eu me encontrei em um outro lugar no qual não existia, que foi ser mãe da minha pequena. Fechou? Mais? Você vai?
Agora tem que me conectar. Calma. Corta, Vitor. Respirar. Muito bem, voltei. Desculpem, me emocionei. É um assunto que mexe com o meu coração. Então, olha só, esses pontos que eu coloquei para vocês vai de uma forma muito individual, cada um tem a sua prioridade, mas isso são coisas que toda mãe deveria se preocupar. Gostaria de também deixar para vocês uma dica de livro. Esse livro é A Maternidade, da Laura. É um livro excepcional, no qual ele traz inúmeras dores, e uma das coisas que mais me tocou ao ler esse livro é sobre o fato de nós trazermos ciclos anteriores para nossa maternidade. A forma como eu fui criada, a forma como a minha mãe foi criada e assim sucessivamente, traz uma raiz na qual às vezes a gente não consegue podar, por mais que essa raiz seja positiva ou negativa. Então esse livro, ele mostra as sombras da maternidade e de qual forma ela pode ser acolhedora ou ao mesmo tempo muito punitiva. E esse livro também traz a forma como você quer ser como mãe, de qual forma você quer criar o seu filho, porque vamos pensar, quem é a pessoa mais influente na criação dessa criança? Os pais. Então você tem um papel muito fundamental de qual forma você quer influenciar essa criança. Agora vamos falar sobre o papel do pai. Esse ser tão importante durante a criação dessa criança. Então o pai ele pode estar presente em diversos momentos para auxiliar a mãe no cuidado desse novo ser que chegou na sua casa. Eu lembro como se fosse hoje o meu marido falando da seguinte forma. Eu até frisei essa frase aqui. Eu não sinto conexão com a minha filha, porque eu não sei o que fazer com ela. Então, muitas vezes, os pais acham que pelo fato de não amamentar essa criança e não estar nos cuidados ativos, eles não vão ter conexão com esse bebê. E eu queria dizer para você que não. O que a gente vai mostrar aqui para você é que amamentar não é a única forma de conexão. Nós temos outros tipos que podem ser acolhedor da mesma forma. Outros relatos que eu recebo muito são de pais que mencionam que querem sim estar presentes, mas a mãe não dá essa abertura. Muitas mães, e eu sei que você que está me assistindo pode estar se identificando, você não achar que o seu marido é capaz de cuidar desse ser. Mas agora, se a gente nunca deixar ele fazer isso, como é que nós vamos colocar isso à prova? Então, pensando nessa perspectiva de liberdade, o mais importante é você pensar nas suas possibilidades, pai. E o que isso significa? Que o amamentar não é limitante, isso você já precisa estar bem estabelecido. E que para você criar relação com esse bebê, você pode fazer outras coisas. Por exemplo, dar o banho, trocar a roupa. A mamãe acabou de fazer o bebê mamar. O que você vai fazer? Você vai colocar ele para arrotar. E ao mesmo tempo que você está fazendo o arrotar, você está incentivando esse bebê no bruços. Olha só que legal. O fazer dormir, auxiliar durante as madrugadas, trazendo copo de água, preparar bolsas quentes. A minha filha, ela tinha cólicas no primeiro mês. Eu me recordo muito do meu marido levando diversas vezes uma bolsinha de semente que a gente tinha para esquentar e ele me auxiliava nesse processo. Ele estava amamentando? Não, mas ele estava ali comigo, o que auxiliou muito a nossa relação, conexão e a conexão dele com a nossa bebê. O pai também, ele tem uma característica de diversão. Por que não passear com esse bebê? Pega o carrinho e vai dar uma passeada para ajudar a mãe também a ficar um pouco mais calma, voltar ao normal, porque eu sei e eu já escutei também na minha casa. Hoje você não está muito bem, você está estressada. E a gente super entende isso. A nossa demanda ela é muito alta. Então os pais eles podem auxiliar nesse processo também e fazer massagens, tanto no bebê quanto na mãe. A presença do pai ela é sensível e protetora, e ela será fundamental para favorecer que a mãe tolere a sua insegurança inicial. Quanto à função materna, quanto às necessidades de atenção e os seus sentimentos de fragilidade. Pai, você precisa entender que você é um pilar fundamental durante a criação dessa criança. É você quem irá passar segurança, tanto para a mãe quanto para o bebê. E a partir dessa figura paterna, você irá satisfazer as suas aspirações. E o que seriam essas aspirações? É tudo aquilo que a gente coloca como inconsciente, que é aquilo que é negado e que existe em todos os pais. A forma como eu não estou sendo bom o suficiente.
Então, quanto mais você aceita e melhor identifica os anseios e as necessidades da sua esposa naquele momento, melhor será a relação entre vocês. Gostaria de indicar um livro muito legal também, que é Quando Nasce um Pai. Em qual momento eu viro pai? É depois que o bebê nasce? É durante a gravidez? Quando que vai iniciar a minha conexão com esse bebê? Será que eu sou bom o suficiente? E um outro livro que eu gostaria muito de trazer para vocês é O Nasceu e Agora. Esse livro ele é muito educativo para você, pai, que está tentando entender como que funciona esse processo, na hora de trocar, na hora de arrotar, com as massagens chantalas. Então ele é bem didático, é um livro bem curtinho e que ele é bem importante até pelas questões do pronto-socorro, que vocês também precisam saber. E agora a gente vai falar do papel principal, que é o do seu bebê. E o que o seu bebê precisa fazer? Qual é o seu papel? É se desenvolver e se desenvolver da melhor forma possível. Então, os bebês, eles aprendem a interpretar e responder sinais sociais, como sorrisos, risos, expressões faciais, e eles também aprendem a compartilhar e cooperar, o que é importante para as relações futuras. Além dessas questões sociais que eu estou mencionando para vocês, nós temos o desenvolvimento motor. Então, esse bebê, ele precisa passar por um processo de desenvolvimento. E esse processo se chama céfalo-caudal. O que isso significa? Significa que o seu bebê vai se desenvolver da cabeça aos pés. Mas para que ele chegue nesse processo final, que é aos pés, ele precisa respeitar cada etapa e cada marco de desenvolvimento. No curso do Beabá, eu trago para vocês módulos bem organizados e explicando para vocês de mês a mês o que você vai esperar e como incentivar esse bebê. Até mesmo sinais que você pode identificar que não estejam correlacionados com aquilo que a gente espera no desenvolvimento motor. Por que eu estou falando isso para você? Porque lembra que eu mencionei que o desenvolvimento ele é céfalo-caudal? Então você precisa respeitá-lo. O seu bebê irá se desenvolver primeiro cabeça, depois tronco, depois abdômen, quadril, pernas e o pé. É isso que a gente precisa respeitar. E quando a gente fala sobre a questão de desenvolvimento do seu bebê, a gente precisa trazer os pontos que podem ser absorvidos. Então, acompanhem comigo. Eu falei da questão social, eu falei da questão motora e agora nós vamos falar das questões cognitivas. Então, a personalidade ela é um sistema constituído por distintas funções psicológicas e integradas, elas caracterizam a forma peculiar de cada indivíduo atuar no mundo. Então, é um sistema estável. E o que vai influenciar o restante desse sistema instável ou estável é a forma como nós vamos criar essa criança. Assim, a personalidade desenvolvida caracteriza-se por determinadas reações unívocas aos acontecimentos. Ou seja, os bebês são esponjas. Tudo aquilo que você faz, ele irá fazer também. Não adianta você querer que seu bebê não repita tal comportamento, sendo que você o faz. Na aula passada, eu falei para vocês sobre o agrupamento, o primeiro agrupamento do bebê, e ele funciona na família. E isso tem correlação gigantesca com as relações sociais que ele vai ter no futuro. Então, na infância, se estabelecem os primeiros níveis de formação da personalidade do indivíduo. E nos primeiros anos de vida que a criança aprende valores, normas de condutas e as capacidades específicas humanas e torna-se capaz de se expressar de maneira singular diante do mundo. E esse processo ele é mediado pelas situações que as crianças vivenciam. Então, por isso, nós podemos afirmar, a partir de Vygotsky, que a personalidade de cada um resulta a sua biografia. E essas condições de vida e educação das suas atividades que se desenvolvem das aprendizagens que aprende e do desenvolvimento psíquico. Eu gostaria de indicar para vocês um livro que ele também é muito legal e ele explica o cérebro da criança, porque o seu bebê vai ser uma criança, mas nesse livro ele aborda bastante coisa nos primeiros anos do bebê e ele explica para vocês como é que funciona a maturação. E a maturação do sistema nervoso é ela que vai desencadear tudo aquilo que a gente vai ver no futuro. Para vocês terem uma noção de como ele é tão importante, o sistema nervoso central ele faz toda a maturação completa desse bebê. Tanto nas questões sociais, cognitivas e motoras. Então você irá perceber que
Quando o seu bebê está ganhando maturidade, significa que ele está se desenvolvendo. E é por isso que é importante vocês compreenderem os marcos motores. No curso do Beabá, eu vou mostrar para vocês quais são os marcos motores de cada mês, para que vocês possam identificar aonde o seu bebê deve estar. Lembrando que o sistema nervoso central irá mostrar para vocês a maturação. Por exemplo, quando o bebezinho recém-nascido acaba de chegar na sua casa, ele não tem controle cervical. O que isso significa? Significa que ele não sustenta o seu pescoço. E ao decorrer deste mês, ou ao decorrer do tempo, esse bebê vai ganhando aquisições no pescoço, maturação no pescoço. E isso mostra para vocês um desenvolvimento. Então é importante a gente sempre lembrar que o bebê precisa se desenvolver da melhor forma possível. Essa aula ultrapassou as nossas barreiras de conhecimento e ela foi para além disso. Ela foi para aconchegar você e mostrar que os papéis eles são sim fundamentais e que todo mundo tem um papel muito importante dentro do desenvolvimento. O pai, a mãe e o bebê. E o mais importante que eu quero frisar para vocês é que vocês são uma conexão, uma família. E não existe nada mais forte do que essa base. Espero que você tenha gostado dessa aula. Caso você tenha dúvidas, comente aqui embaixo. Obrigada a todas as outras pessoas que estão comentando nas outras aulas. Quem entrou em contato com o suporte também agradeço imensamente. As dúvidas de vocês podem ser muito benéficas para as outras mães. E lembrando que amanhã nós temos a nossa última aula e ela abordará sobre os sinais de alerta, que eu sei que vocês têm muitas dúvidas sobre isso. Aguardo vocês até lá e muito obrigada!